É, pois então, né, é uma grande honra estar nessa mesa, especialmente podendo falar sobre esse tema, que é um tema não só atual, mas também de outro lado, né, muitas vezes silenciado, negligenciado, pouco falado, e que tem a ver com a experiência dessa população, né, que, segundo o último IBGE, forma a maioria do Brasil, a população negra, né, que é composta de pretos e pardos, e que cujos estudos, né, na psicologia no geral têm sido retomados ou até mesmo em algum sentido reinaugurados, né, recentemente, né, em vários setores, em vários caminhos, e também na fenomenologia, né, no campo fenomenológico. Falar sobre a experiência negra é falar não só sobre um grande conjunto de populações, né, de populacional, mas é sobretudo falar também sobre uma experiência negligenciada, né, e também muito marcada pela violência, e que sobre a qual, né, a escuta compete não apenas à própria população negra, mas a todos, né? Portanto, é um compromisso a construção de uma clínica antirracista que nos atravessa e nos faz pensar e também exige com que a gente pense os nossos modos de cuidado, nossa maneira de pensar cuidado, de pensar como construir a relação com o outro e também como construir a relação consigo mesmo. Talvez aqui eu não consiga falar, talvez não, né? Não conseguirei falar de todos os desdobramentos disso, como é óbvio, mas tem muitas coisas sobre as quais isso exige um aprofundamento, né? Pois falar sobre a experiência negra é também falar sobre a experiência que nós entendemos como não negra, como, por exemplo, o branco. E é importante também, de dentro disso, entender o que seria branco e o que seria branquitude, por exemplo, né? E como isso afeta a nossa maneira de escuta. Hoje não vou me aprofundar nisso, mas eu vou logo de antemão dizer que, para quem pratica a escuta, esse é um tema fundamental. Hoje eu pretendo falar muito mais sobre o que é essa experiência negra e como ela se escuta a si mesma, né, sobretudo. Dentro dessa proposta muito interessante, maravilhosa, né, que o Guilherme e os colegas propuseram de falar sobre o temor, né, no contemporâneo e os modos de presença, a partir do convite dele eu pensei justamente de falar de como a experiência negra marcada por aquilo que o psiquiatra martinicano Frantz Fanon chamou de zona do não ser, daí justamente a primeira parte do título da minha fala, o temor do não ser para o negro, e aqui eu penso no negro brasileiro, né, mais especificamente, e por outro lado a presença que a gente pode verificar no que o Jefferson Tenório, acho que vocês conhecem, né, o autor brasileiro, né, escritor de literatura, porto-alegrense, né, e que de fato contribui para pensarmos uma determinada maneira de presença e um modo de escuta que é justamente voltado à experiência negra brasileira, o que é muito interessante. Então, no fim, a minha fala é uma fala de clínica, mas também que atravessa a filosofia e a literatura. Minha ideia é chamar vocês justamente para conversar e pensar juntos esse modo de ser e esses modos de escuta. Gostaria de começar por uma minha apresentação também, no sentido da audiodescrição, né, para que todos possam me ver. Sou um homem negro de pele clara, cabelo baixo, calvo, uma barba preta, grande, uso um óculos de cor laranja. Hoje, na foto, estou com uma camiseta branca, mas hoje eu estou com uma camisa marrom, né, mais ou menos um tom assim, terroso. E enfim, também devo me apresentar que hoje falo aqui de Fortaleza, Ceará, onde trabalho. Nasci, morei durante 33 anos em Londrina, no Paraná. Então, tenho em mim um pouco dessa mistura de culturas, de lugares e de experiências, né, também. Então, é a partir daqui que eu vos falo, né, e gostaria justamente de estabelecer esse espaço como um lugar de troca, né, com todo mundo.
Apresento primeiro para vocês o Jefferson Tenório, né? Como eu disse para vocês, é um literário porto-alegrense, estudioso de literatura, além de escritor, né? Ele escreve esse livro, já lançado há 5 anos, né? Que é O Avesso da Pele. É uma história muito interessante, né? E que traz justamente uma determinada gramática, vamos dizer assim, né? Uma narrativa sobre a experiência do negro no Brasil, traz a história, né, de seu personagem principal. Eu vou dar poucos spoilers, tá? Porque eu gostaria que vocês lessem esse livro na íntegra, de tão interessante que ele é, mas alguns spoilers talvez terei de dar, dado que o meu diálogo é com esse livro. E o personagem principal vive tanto uma luta de afirmação da sua própria identidade, como também de resgate da memória a partir da morte de seu pai. Aqui é algo que se apresenta nas primeiras páginas do livro. E isso tem vários tipos de atravessamentos ao longo da vida dele, e que nos fazem pensar sobre o que é essa experiência vivida do negro, seja pela violência, seja também pelas relações que são construídas, possíveis, outras interditadas, né, no seu mundo da vida, no seu cotidiano, e que traz à tona também uma determinada possibilidade para pensarmos um modo de presença, né, sobretudo nessa direção que é tanto negativa quanto também positiva, e que, a meu ver, o autor conceitua muito bem, inclusive em termos filosóficos e até clínicos, como o avesso da pele. Eu vou fazer algumas sugestões, que não vou ter tempo tanto de aprofundar, mas gostaria de deixar para vocês, que isso dialoga talvez muito diretamente com a fenomenologia, mas também com a clínica humanista, né? Mais especificamente com Gambling. Nós vamos voltar a isso, ou chegar a isso em algum momento. Pois, como eu disse a vocês, o livro retrata logo de início a situação da violência, né? Então, pensar sobre o temor contemporâneo para o negro brasileiro é pensar sobre a violência. Aqui é uma das conclusões do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2019, né? Já tem alguns anos. Ele diz assim na sua conclusão, né, que uma das expressões mais cruéis do racismo nosso de cada dia, né, portanto brasileiro, se manifesta nos números da violência. 75% das vítimas da violência letal no Brasil são negras, ou seja, 3/4, né, um contingente enorme. Jovens negros morrem mais do que jovens brancos, policiais negros, inclusive, né, embora constituam 37% do efetivo das polícias, são 51, quase 52% dos policiais que são assassinados. Mulheres negras morrem mais assassinadas e sofrem mais assédio do que as brancas. Então, aqui é um retrato, né? Esse relatório traz muito mais informação, é claro, mas é um retrato sobre como a violência ela tem a sua camada mais direta, explícita, brutal, o que marca o cotidiano direto das pessoas negras, seja porque o racismo se efetiva nas práticas institucionais, né? Tanto as oficiais, por exemplo, policiais, quanto as não oficiais, ou seja, dentro do próprio crime, né? Como também há um racismo estrutural que também produz marginalização, produz essa experiência das periferias, que se alia com as questões socioeconômicas, né? Então, ao falar sobre a experiência negra, sobre violência, também falamos sobre empobrecimento, pobreza, dificuldade de acesso a trabalho, à saúde, à educação. O que se reflete muitas vezes na clínica também, para quem é praticante, né? Quem é psicólogo ou psicóloga clínica ou clínico, pois são, para muitos dos psicólogos, aquela população que menos chega, não é? Convido cada uma a refletir sobre quantos pacientes negros têm, já tiveram, e por que, né, se for o caso, tiveram poucos ou não tiveram. Qual é o modo de acesso dessas pessoas ao serviço de psicologia? Sabemos que há muitas
interdições aí, né? Muitas dificuldades, muitas ilusões também, no sentido de que, se vocês olham para os honorários, né, de psicologias publicados pelo CFP, isso é distante também da maior parte, da realidade da maior parte das psicólogas e psicólogos no Brasil. Mas, mesmo assim, mesmo a realidade distante, o acesso ao serviço também é distante de boa parte da nossa população. Além disso, o quanto a nossa escuta, mesmo quando essas pessoas chegam até nós, ela é carregada, né, desses elementos de violência que não são necessariamente explícitos, como dessa violência retratada aqui nesse relatório, mas muitas vezes também implícitos, seja no silenciamento, seja na ignorância, do que são, digamos assim, os fatores específicos de produção de saúde, de adoecimento, como também do que é a experiência negra propriamente falando, né? E é sobre esse ponto que eu quero aprofundar um pouco mais. Gostaria de indicar como bibliografia complementar da minha fala o disco dos Racionais MCs, né, Sobrevivendo no Inferno, que é um disco, né, depois se tornou livro, inclusive, se tornou bibliografia, inclusive, obrigatória do vestibular da USP, né? Acho que foi no ano passado, ou retrasado. E que retrata justamente essas múltiplas dimensões da experiência negra periférica no Brasil, atravessada por violência e várias outras questões. Então, é também um modo de se sensibilizar, embora, claro, não único, com relação a essa experiência. Mas, bem, meu diálogo com vocês vai ser, sobretudo, através desse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. O Frantz Fanon é um psiquiatra martinicano que escreve essa obra, né, na década de 50, na França. Ele é martinicano, não sei se, ou talvez ajudando vocês a desenvolver essa imaginação geográfica. A Martinica fica nas Antilhas, que por sua vez ficam no Caribe, né? Então, América Central em ilhas. E que foi uma colônia francesa, né? Ainda o Fanon nasce na capital, Fort-de-France, mas ele, como tem, é mesmo membro daquela ilha colonizada, ele tem melhores condições, então ele vai estudar na França, também por ter servido o exército, né? Tem uma série de questões. E ali, tanto servindo no exército quanto na França, ele tem ou vive diretamente uma experiência de racismo, né? E vive isso na pele de tal forma que isso leva a muitas reflexões. A sua tese de habilitação, que seria como um TCC, não, um trabalho de conclusão de curso em medicina, seria esse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse livro é rejeitado pelo orientador dele, mas ele consegue publicar mesmo assim depois. Ele é aprovado com outro trabalho, né, se torna psiquiatra, trabalha um tempo na França, depois vai ali para o norte da África, né, primeiro na Algéria e depois na Tunísia. Mas esse livro, o título original dele seria Ensaio para a Desalienação do Negro. Então, ele é justamente dirigido à compreensão do que é a experiência negra, sobretudo nessas tensões com o processo de colonização, né? E, sobretudo, com as tensões que se colocam com o que ele vai conceituar ali como mundo branco. Ele traz um conceito central, que está no título da minha fala, logo na introdução do livro. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: o negro, ele não habita uma zona de liberdade, né, para a construção de sua própria identidade, mas uma zona árida e fria, que é a zona do não ser. Ao longo do livro, ele vai desenvolver isso de maneira mais profunda, né? Ele vai dizer, inclusive, que o negro tem dificuldades de construção do seu esquema corporal na relação com esses embates, que a gente pode chamar aqui de violência, não só explícita, institucional, mas também implícita e simbólica, para a construção do seu esquema corporal, ele vai dizer. E o esquema corporal é entendido aqui justamente como a base de construção da nossa identidade. Desde o aspecto motor, ele vai analisar ali, até o aspecto afetivo e o aspecto propriamente da nossa imagem corporal e da nossa identidade, né, que são mais reflexivos.
basicamente, né, a tese do Fanon, e que muito nos ajuda aqui, é que um indivíduo, face a um mundo repleto dessas referências simbólicas, mas também face a encontros concretos com o outro, que são marcados pela violência, ele tem dificuldades de afirmação dessa própria identidade, portanto, de ser presença, né? De manifestar-se como um sujeito ativo, de um sujeito que sente a si mesmo de maneira positiva e que, portanto, se sente potente para agir sobre o mundo. É claro que aqui é resumindo drasticamente a obra do Fanon, uma obra que recomendo também a leitura na íntegra. Aqui no canto eu coloco uma imagem da companhia de teatro, né, da Universidade Federal da Bahia, que encenou uma peça chamada Pele Negra, Máscaras Brancas. Recomendo muito, eles têm, né, ali as suas páginas de divulgação, quem tiver oportunidade, é uma peça muito bonita, né, muito intensa, que retrata justamente isso que eu estou arranhando aqui no meu comentário com vocês, né, e que justamente nos leva a pensar sobre, então, tanto o que é construir a identidade, mas, sobretudo, o que é construir a identidade face a essas muitas camadas de violência. Para o Fanon, né, então, isso tem como efeito principal o que está no título dessa obra, que são as máscaras, né? As máscaras introjetadas, o que ele vai chamar de esquema epidérmico racial, que para ele envolve, então, como essa espécie assim de outra camada, né, que o sujeito violentado, colonizado, negro, é convidado, claro, contra a sua vontade, a criar para sobreviver em meio a essas referências. Por exemplo, lá no Racionais MCs, isso vai aparecer na figura do negro tipo A, preto tipo A, né? E a gente vai ver isso de muitas formas. Não são somente formas de afirmação pela sobrevivência, né? Isso é importante, né? Que são construídas no meio desse palavrório, né? Ou seja, dessas múltiplas referências da cultura. Aqui ficou um pouco desconfigurado, até peço desculpas, né? Como frases que dirão o negro é tal coisa, o negro não pode tal coisa, e que serão, por sua vez, assimiladas, introjetadas na forma de você é, aliás, você ou eu, né, sou tal coisa, você não pode ou eu não posso tal coisa, né? Marcando, portanto, esse registro que o Fanon está chamando do esquema corporal. Agora, o esquema epidêmico racial, então, essa forma de sobrevivência que é uma afirmação, mas que também é profundamente uma negação. Negação da construção de uma identidade positiva e afirmativa. E que tem por sua base, ele vai dizer também, um esquema histórico-racial, que são essas referências construídas historicamente. No nosso caso, no Brasil, desde a escravidão até a ideologia da democracia racial, que funciona mais ou menos da mesma forma, dizendo o seguinte: todos têm a mesma oportunidade, o racismo, portanto, não existe. É também uma negação da maneira de como nós podemos justamente construir essas referências, ou como nós não podemos construí-las, né? E nessa negação, justamente, impede-se a tomada de contato, né, com as formas de sentir, de viver, de pensar e até mesmo com a própria dor, né? Onde nós então verificamos que para o sujeito, nem é que para o sujeito eu estou dizendo o homem negro, mas também a mulher negra, encontra-se num contato consigo que é obliterado, né? Portanto impedido, portanto dificultado, portanto atrapalhado ou até mesmo distorcido por esse conjunto de referências, e que forma, digamos assim, uma dificuldade, como eu estava dizendo, de afirmação por um lado, mas também a negação do seu campo fenomenológico, né, para utilizar esse conceito mais rogeriano, né, e tanto fenomenológico. Tem uma citação que eu trago aqui, que está no prefácio do livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. É um comentário do Jurandir Freire Costa, né? Também é um livro que eu recomendo muito,
É um livro que eu sei que a maioria de vocês que estão aqui, né, são ou estão mais alinhados a uma leitura fenomenológica de mundo, mas de qualquer forma, e esse livro é escrito numa orientação mais psicanalítica, né, e uma interpretação psicanalítica, mas de qualquer forma, uma leitura fenomenológica desse livro não só é possível, mas está presente em várias camadas de construção dele. Portanto, mesmo sendo de uma abordagem diferente, como a gente costuma dizer, é um livro também fundamental. Neuza Santos Souza é uma personagem muito importante da construção dessa psicologia e dessa clínica antirracista, independentemente de abordagem. E ela fala muito ali, sobretudo, da experiência da mulher negra, o que complementa bem, criticamente, a obra do Fanon e a situa, né, situa essa perspectiva crítica mais especificamente no Brasil. A citação que eu trouxe é a seguinte: o racismo tende a banir da vida psíquica do negro, portanto, do seu campo fenomenológico em relação consigo, todo prazer de pensar e todo pensamento de prazer. É justamente esse o registro desse contato consigo obliterado, que é um efeito dessas múltiplas camadas de violência, né? Então, o que significa pensar se não reviver a dor, no caso de quem sofreu violência? O que significa a possibilidade de pensar o prazer, se não justamente se desequipar dessas referências internalizadas, mas ao mesmo tempo assumir uma outra dor, que é a dor de ter que enfrentar um mundo que é violento. Ou seja, forma-se uma espécie de círculo vicioso onde a dor impera e tanto pensamento quanto prazer são colocados fora de jogo. Então, a questão clínica fundamental é como não negar essa realidade que está aí, mas ainda assim construir caminhos de pensamento e de prazer, ou seja, de um contato consigo mesmo. E, né, trazendo aqui para a conversa, e já chegando ao final, né, da minha fala, eu trago justamente o livro do Jefferson Tenório. Para mim, né, na minha leitura ali tem justamente um caminho para a gente pensar como se direcionar para isso, como construir isso subjetivamente ou numa aliança terapêutica. O Tenório diz o seguinte, isso está ali nos capítulos finais, né? E é ali onde ele vai trazer esse conceito de avesso da pele. O personagem principal está num monólogo, né, com o seu pai, revivendo e retomando essa história de dor, mas também encontrando ali um sentido afirmativo. E ele diz o seguinte: vou ler a citação. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. Vejam, né, dialoga muito com o que eu estava trazendo, essa primeira frase. Então, esse cenário negativo, de negação e de violência. Porém, aqui vem a parte talvez positiva, não é? Ou esse caminho, essa linha de fuga, a gente pode dizer também. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo, o esquema epidêmico racial do Fanon, né? E determina nosso modo de estar no mundo, a dificuldade, então, de elaborar o esquema corporal. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, então na exclusão, no preconceito, no preconceito internalizado, né? Você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Então, o que que é que não se encaixa? O que que fica preservado, né, mesmo diante disso? Pois entre músculos, órgãos e veias, aqui, né, o tom tão próximo a Gendlin, né, nesse aspecto visceral da experiência, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Então, a possibilidade de construir isso na clínica, né, seguindo essa leitura do Jefferson Tenório, é justamente de encontrar esses afetos, sobretudo esses que subsistem e resistem à violência, estão tão localizados na potência de ser e de agir que nosso corpo justamente é capaz de
mostrar e sustentar como justamente esse corpo vivo, né? O Fanon, inclusive, termina o livro Pele Negra, Máscaras Brancas com a seguinte frase, que é uma espécie de oração, né? Ele diz: Ó meu corpo, faz de mim um homem que sempre questiona. É uma frase muito potente, afinal, não é? Porque é nesse corpo, nesse avesso da pele, que nós localizamos não somente, como diz aqui o Jefferson Tenório, músculos, órgãos e veias, mas também a possibilidade de questionar. Questionar aqui envolve negar essas referências, mas também encontrar um espaço de afirmação. No livro do Jefferson Tenório, esse espaço de afirmação também reverbera uma relação com a ancestralidade. Essa ancestralidade, no caso do livro, aparece na relação que o pai dele tem com a própria religião, que é o candomblé. O pai dele tem, né, ali uma pedra, né, que ele guarda e que sintetiza o seu orixá. O filho, né, ao final do livro, revirando as páginas, os documentos, as roupas do pai que ficaram no quarto, ele encontra esse altar. Mas ao encontrar esse altar, ele não toma consciência assim no sentido de eu tenho que fazer o que meu pai fez, então de repetir a história. Mas ele termina com a seguinte frase: Tenho Ogum, que é o orixá do pai dele, em minhas mãos, porque agora é a minha vez. Isso nos ajuda a pensar em ancestralidade, portanto, não apenas como passado, como aquilo que já foi, mas pensar o passado como, no conceito heideggeriano, né, ser a cada vez meu. Portanto, nessa relação de autenticidade com a própria história, onde eu posso aceitá-la ou rejeitá-la, mas de qualquer forma, onde eu sou convidado a reescrevê-la. E ancestralidade, portanto, não tem a ver com um passado mítico, um passado que já foi e que, portanto, não está presente, mas tem a ver com um passado que pode ser retomado e ajudar a reconstruir um aspecto afirmativo. Pois bem, talvez isso nos convide a repensar a clínica, né, de alguma forma, antirracista, ou pelo menos, né, informada por um viés racialmente crítico, e é esse convite que eu faço a vocês, né? Obrigado, axé a todos, novamente obrigado